PET 6, primeiros anos. Assunto: trabalho. O trabalho é igual a força vezes o deslocamento x vezes o cosseno da inclinação da força F que realiza o trabalho em relação ao movimento. O trabalho varia segundo uma função matemática chamada cosseno. Aqui nós temos uma tabela dos cossenos mais usuais, que, por exemplo, aqui eu tenho ângulo e aqui cosseno. Ângulo 0, cosseno 1. Ângulo 45, cosseno raiz de 2 sobre 2. Note que a função cosseno é máxima quando o ângulo alfa é igual a 0 graus. A função cosseno é nula quando o ângulo alfa é igual a 90 graus. Note também que a função cosseno é mínima quando o ângulo alfa é igual a 180 graus. Vamos agora a alguns exemplos. Vamos ao exemplo do carrinho. Então, primeiro você precisa levantar a parte traseira do carrinho um pouco e mantê-la suspensa a uma certa altura do chão. Vamos chamar essa força de Fz. Depois você o impulsiona para frente. Vamos chamar essa força de Fx, como aqui está no esquema. Vamos assumir que os valores das componentes Fx e Fz da força resultante, F, e o deslocamento valem respectivamente Fx 6 N, Fz 8 N e x igual a 2 N. A força F realiza o trabalho? Não, por quê? A força Fz é perpendicular à direção do deslocamento x. Logo, essa força não provoca deslocamento na direção x. Lembrando que estamos desconsiderando o deslocamento ao longo da direção z. O ângulo entre a força e o deslocamento é de 90 graus. Então, W é igual a Fz vezes x vezes cosseno alfa. W é igual a 8 vezes 0 vezes cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus, pela tabela, é igual a 0, obtém um trabalho final igual a 0 joules. Exemplo 2. Agora vamos analisar a força que você impulsiona o carrinho de mão para a frente, chamando ela de Fx. Vamos substituir os dados. W é igual a Fx vezes x vezes cosseno alfa. Substituindo os valores, 6 vezes 2 vezes cosseno de 0. Como cosseno de 0 é igual a 1, W é igual a 6 vezes 2 vezes 1, W é igual a 12 joules. Exemplo 3. Quando a força atua em sentido contrário ao do deslocamento do corpo. Temos aqui o esquema, então vai aparecer aí uma força de atrito. A pergunta que eu não quero calar: a força resistente Fx realiza o trabalho? A resposta é sim, pois W é igual a Fx vezes x vezes cosseno alfa, substituindo os valores. W é igual a 6 vezes 2 vezes cosseno de 180. Cosseno de 180 menos 1, W é igual a 6 vezes 2 vezes menos 1, W é igual a menos 12 joules. Atividades. 1. Quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado. Em qualquer situação, uma força realiza trabalho, justifique com suas palavras. Não, se ela for perpendicular ao movimento, alfa é igual a 90 graus, cosseno de alfa é igual a 0, então W, o trabalho, é igual a 0. 2. Um bloco de peso de 60 newtons desliza sobre o ponto A ao B, ponto uma distância x igual a 1 metro sem atrito, sobre uma mesa, puxado por uma força constante de intensidade 40 newtons, inclinada de um ângulo alfa 45 graus. Vamos resolver.
Temos aqui o esquema e nesse deslocamento vamos determinar o trabalho realizado. A, pela força F, W é igual a F vezes X cosseno alfa. Substituindo os valores, 40 vezes 1 vezes raiz de 2 sobre 2. É igual a 20 vezes raiz de 2 joules. B, pela força peso e a normal. É 0. Ambas são perpendiculares ao deslocamento X, que é o segmento AB. Finalizando. 3. A figura a seguir mostra as forças que atuaram sobre o corpo no percurso de A até B de metro de extensão X igual a 1 metro. Tem aqui o esquema vetorial, as forças atuantes. Nesse percurso, quais forças realizam o trabalho? N e P são perpendiculares ao deslocamento X. B. Qual é o trabalho total realizado sobre o corpo, ou seja, é o trabalho da força resultante? O trabalho da força F. 15 vezes 1 vezes cosseno zero. 15 vezes 1 vezes 1 é igual a 15 joules. Trabalho realizado pela força F. Vai ser a F minúsculo, que é um atrito. 5 vezes 1 vezes o cosseno de 180. É igual a 5 vezes 1 vezes menos 1, que é o cosseno de 180 graus, é igual a menos 5 newtons. Então, o trabalho resultante, ou seja, o trabalho total, vai ser 15 mais menos 5 igual a 10 joules. Lembrando que a gente já estudou vetores, então aqui é muito claro de se ver. Então, tchau, obrigado, até a próxima aula.